Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Acendam a luz, por favor. Todas as crianças descem hoje? Sim, lógico. Para suas classes, podem descer para os seus lugares. Irmãos, essa música que o Bruno tocou com o grupo aqui, tem um desafio, alguns desafios, né? Mas o principal deles seria vencermos este mundo e chamarmos o Senhor, vencer o Senhor da nossa vida, né? É uma jogada interessante, né? Que é algo que acontece naturalmente, né? Quando o Senhor ele se torna Senhor da nossa vida, nós vencemos este mundo com o Senhor. Então, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Aliás, vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia, marcar essa passagem, mas eu quero que você preste atenção na leitura que eu vou fazer na minha versão. Então, 1 Coríntios capítulo 1, abra lá em 1 Coríntios capítulo 1, você marca lá. O Henrique ficou 10, viu? Tá ótimo. 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura que se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Nós vamos, o verso 18, e aí nós vamos até o verso 25, depois nós vamos pular para o capítulo 2, leremos o versículo 9, 14, 15 e 16. Mas, como a minha versão é bastante diferente, é mais explicativa, então vou pedir que você não acompanhe a leitura, né, na sua Bíblia, deixa marcado, anota que você fez a leitura, mas ouça, né? Diz assim a palavra do Senhor: a mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Está escrito: destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado, inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido? O mundo, com sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação, acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos, reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus, se é que isso é possível. Capítulo 2, verso 9 diz: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Versículos 14 a 16. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus. Não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito. O Espírito de Deus e o Espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías, do profeta Isaías, é a seguinte: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida: Cristo sabe, e nós temos o Espírito de Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, esclarecendo mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque de uma maneira especial o Senhor nos formou, nos resgatou, e hoje, ó Pai, queremos que o Senhor continue a operar tão grande obra nas nossas vidas. Aqueles que ainda não te conheceram, que não nasceram em Cristo, pedimos que estejam sendo tocados pela tua palavra, e que não saiamos daqui em dúvida, Senhor, que não saiamos daqui julgando métodos, formas, aparência, mas que possamos aprender hoje, de uma forma definitiva, que tu és em Cristo Jesus a razão da nossa esperança. Que nós possamos sair daqui certos de que muitas vezes corremos atrás da construção de valores totalmente humanos, de uma abordagem puramente humana, do que agrada aos nossos olhos e ao nosso coração, mas queremos que numa transformação total e genuína, o Senhor opere dentro de nós, para que possamos caminhar em santidade, em transformação, em perdão e amor, revelados em Cristo Jesus, e que devem ser revelados por nós e através de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você deve ter recebido, quando entrou, se não recebeu, depois você vai receber, o nosso novo boletim, né? O novo modelo do nosso boletim, e ele vai ter várias informações importantes. Então, nós temos alguns desafios que nós podemos fazer com ele. Você vai falar assim, puxa vida, parou a mensagem? Não, tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui, tá bom? Você está recebendo. Você não leia na hora do culto, né? Pode dar uma olhada superficial, né? A hora é de você prestar atenção. Na frente aqui tem um resumo daquilo que nós vamos trabalhar hoje. Isso não é uma estratégia nova, é uma estratégia antiga. Todas as igrejas têm o seu boletim, usam o seu boletim, mas nós queremos que ele seja muito mais do que um instrumento informativo. Ele pode ser um instrumento de evangelismo, de transformação. Se você achou ele grande, se você tem uma alternativa, dobra no meio, certo? Ou dobra no tamanho da sua Bíblia. Mas nós temos aqui espaço para falar muitas coisas e nós vamos falar disso. Você pode fazer o seguinte, você pode ler esse novo modelo, ler e você fala o seguinte, puxa, será que eu posso abençoar algum conhecido, um amigo, uma pessoa que poderia ler esse material? Então não jogue no lixo. Apresentei alguém, olha, ele vai olhar, ele vai ver, vai conhecer, né? Para quê? Para que a gente possa levar a palavra do Senhor através de métodos variados, tá bom? Semana passada eu anunciei, nós mandamos também um e-mail para vocês, divulgamos que nós iniciaremos hoje então uma nova série de estudos, cujo título é Revolução. Em 3 semanas, nós vamos pegar 3 aspectos fundamentais do Evangelho: a graça, a verdade e a cruz. E vamos tentar estabelecer ou reestabelecer alguns pilares fundamentais para a vida cristã. Nós lemos aqui na passagem que o apóstolo Paulo está falando num contexto de uma religiosidade de um determinado grupo dos judeus, e ao mesmo tempo um contexto em que a sabedoria filosófica, principalmente do mundo grego, emergia e dominava de uma forma que se tornaram as 2 ferramentas de conhecimento da verdade. Enquanto a sabedoria filosófica buscava descobrir a verdade por determinados caminhos, a sabedoria, entre aspas, da religião, ela buscava estabelecer critérios. E olha só, critérios absolutos de como deveria ser a vida daqueles que diziam seguir a Deus. Então nós temos aqui 2 oponentes que na verdade estão no mesmo barco. Porque Paulo começa a criar uma terceira linha, uma terceira via, a via da graça, a via da verdade, a via da cruz, que não tinha nada a ver com a sabedoria dos gregos e muito menos com a religiosidade do judeu. Você fala assim, puxa, pastor, já começou difícil, né? Na verdade, é muito simples. Quero que você esqueça, e olha, eu estou falando sério, esqueça os padrões religiosos que transmitiram para você,
E esqueça os padrões filosóficos que este mundo apresenta para você. Eu não estou falando para você desprezá-los. Esqueça por um instante. E vamos tentar buscar naquilo que o Senhor nos apresentou na palavra. Nós vamos ver vários textos. Porque a verdade não necessariamente está na religião ou no conhecimento filosófico. A verdade, ela é muitas vezes diferente do que aquilo que a gente repete durante anos e anos, séculos e séculos na história da igreja. Aí Paulo ele começa dizendo o seguinte, que a revolução que Jesus fez, ela é pintada de uma forma que as pessoas não conseguiam conceber um mestre fragilizado, entre aspas, morto na cruz, como sendo uma mensagem de transformação. E é justamente isso que nós vamos trabalhar hoje. Mas quando você pensa em revolução, quando você pensa na palavra revolução, talvez algumas coisas passem na sua cabeça. Puxa, esta palavra não é muito apropriada para falarmos no contexto religioso. Talvez, se nós pensarmos em religiosidade, numa revolução pautada em violência, realmente nós não temos espaço no meio cristão. Mas se você pensa em revolução como alguma coisa que tem a ver com uma mudança, geralmente radical, que propõe novas formas de se ver e de se fazer determinadas coisas, nós podemos encontrar um caminho para... Puxa, será que o cristianismo ele é revolucionário? Vamos trabalhar isso. Então ali você tem 3 imagens muito conhecidas daqueles que se interessam pelos jornais e pela história. Nós temos quem ali em primeiro lugar? Ah, legal, hein? E o segundo? Quem que é o segundo? Mais atual, muito atual. O segundo? Obrigado, Regiane, obrigado. Eu achei que eu estava num outro mundo. Os Anonymous. Conhecem os Anonymous? Que mascarados promovem determinados choques, principalmente nesse ano de 2013, nós temos visto muito essa imagem dos mascarados. Temos durante anos visto isso, mas no ano de 2013 eles ressurgiram. E o terceiro? Oh, obrigado, Marildo. Napoleão Bonaparte. Então, se você pegar essas 3 figuras, são 3 figuras que no mundo secular demonstram alguns tipos de revolução, de propostas radicais de mudança. E aí a gente não está falando que toda mudança ela é boa ou ruim. Nós estamos falando que existem mudanças que são necessárias em determinado momento ou elas são propostas em determinado momento. Então, se você pensar, por exemplo, na Revolução Inglesa e Francesa, nos séculos 17 e 18, sem fazer uma consulta para os historiadores presentes, algo muito comum, existiram vários fatores que incentivaram, por exemplo, a Revolução Francesa e Inglesa. Mas você pode pensar, em primeiro lugar, na luta contra o absolutismo da realeza. Isso é uma das coisas que marcou as revoluções. Então, um povo se sente coagido, oprimido, e eles se levantam para lutar. Lógico que as revoluções elas são muito mais profundas do que às vezes a gente pode pensar. As revoluções que nós vemos hoje na sociedade, elas são revoluções que não necessariamente são aquilo que está na aparência. Você pode ter um cunho político por trás, você pode ter um outro interesse em determinada área, mas, de certa forma, o povo, propriamente dito, ele busca mudar uma situação que às vezes não agrada às pessoas. Então, o que podemos ver em todas as revoluções é que elas propõem uma mudança radical num estado sociopolítico, econômico, cultural, religioso, para uma nova proposta. Agora, como nós dissemos, nem todas as revoluções e nem todas as propostas são boas simplesmente porque são mudanças. A mudança e a revolução, ela pode trazer componentes perigosos. Se você, por exemplo, pensar comigo na revolução sexual, especificamente da segunda metade do século XX, a chamada revolução sexual, que
transformou valores absolutos em relativos, que transformou padrões para o cristão, principalmente. A revolução sexual foi um caos. Por quê? Porque nós estamos hoje estamos sofrendo as consequências, as ondas que vêm desde aquela mudança que aconteceu especificamente nas décadas de 60 e 70, cujo auge, né, o movimento maior que propôs isso, a gente sempre aponta para Woodstock em 1969, mas existiu antes e continuou depois. Para o cristianismo foi um absurdo. No entanto, existe um aspecto positivo. Ou seja, mesmo sendo cristãos, eu e você como cristãos, nós podemos ver que a revolução sexual fez com que nós aprendêssemos a lidar com a nossa sexualidade de uma forma um pouco mais natural. Até naquele prejuízo que trouxe, 99% do que foi proposto foi ruim para o cristão, pelo menos aprendeu-se a lidar, está se aprendendo a lidar com mais naturalidade com a sexualidade. Não estou falando de forma pervertida, mas de forma natural. Então, as revoluções trazem mudanças. O que percebemos então é que toda revolução, além de propor uma mudança, ela traz consigo um incômodo muito grande. Às vezes, para a maioria, ou para a minoria das pessoas, uma revolução traz um incômodo muito grande. Quantos de vocês já não disseram, vocês que têm acima de 60 anos, eu não dou conta desse mundo não. Está muito difícil. Eu vou falar assim, acima de 50. Né? Porque eu tenho certeza que aqueles acima de 50 não estão acostumados com determinado tipo de prática, com determinado tipo de relacionamentos interpessoais. Mudou tudo. Né? A gente sempre fala, e aí eu vou falar, os acima de 30 já falam isso. Na minha época, eu conversei com o Afonso essa semana, e ele falou assim, pastor, o que você acha tal coisa? Eu falei, Afonso, na minha época, e eu sempre apontei a minha época como melhor que a dele. Você já fez isso alguma vez? A sua época foi a melhor do que hoje? Sim ou não? Então, todas as mudanças trazem algum tipo de incômodo. Nós nos sentimos desconfortáveis. Toda mudança, sendo ela boa ou ruim, necessária ou não, tira as pessoas do seu estado de conforto. Puxa, mas estava tão bom, a gente só cantava determinados tipos de música, e aí a gente que hoje, por exemplo, gosta de uma música mais contemporânea, daqui 10 ou 15 anos, eu vou falar uma coisa para vocês, nós vamos estar totalmente incomodados com a geração que está lá embaixo tendo aula. Nós não vamos aguentar essa turminha. Né? Por exemplo, todas as aulas que você escuta aqui embaixo, você escuta gritaria? Aqui embaixo? Sim, legal. Daqui a 10 anos eles vão estar aqui, ó. E a gente que está aqui hoje, a gente vai estar ali no banco assim, ai, que coisa, na minha época era muito melhor. Né? Então toda transformação traz esse tipo de incômodo. E a gente precisa extrair dessas revoluções pelas quais somos levados a passar, aquilo que realmente Deus espera de nós. Pensemos em Jesus. Isso foi só uma introduçãozinha. Pensemos sinceramente em Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele iniciou um período de mudanças radicais. Uma revolução silenciosa, sem armas em punho, sem soldados de farda, mas uma revolução de ideias. Uma quebra de paradigmas que tirou as pessoas de seu comodismo espiritual e abalou todo o alicerce religioso da época. Eles estavam acostumados como religiosos, como judeus, como os porta-vozes de Yahvé, a anunciar a verdade de determinada forma. Eles criaram padrões, e os padrões deles diziam que você dá o seu dízimo, você vai à comunidade, você ora nas esquinas, você faz isso e aquilo, e você era aceito diante de Deus. Aí quando eles viram Jesus caminhando nas estradas empoeiradas da Judéia, de sandália das mais ralezinhas, com aquela roupona que não tinha nada a ver com aquela pompa do sinédrio, ele caminhava e ele era a verdade. O que os religiosos disseram? Crucifica.
Crucifica. Então, o que eu quero convidar você é para pensar o seguinte: toda vez que se fala em nome de Deus, de tempos em tempos é necessário que se faça uma parada e uma reflexão para ver o que nós estamos trazendo na bagagem de coisas realmente relacionadas ao reino e o que nós estamos trazendo na bagagem que foi bom para a nossa época e nós queremos levar para todo sempre. Porque é muito fácil criticarmos os faraós que queriam colocar os seus tesouros nas suas tumbas, para que ressurgissem na nova vida com aquelas riquezas grandiosas. Parece que Jesus está querendo dizer para os religiosos e para nós, que eu imagino o Bruno daqui a 20 anos, ele tentando entrar, não, daqui 20 não, Bruno, desculpa, daqui uns 40 anos, 50, que você vai viver ainda, querendo entrar no reino dos céus com a sua guitarra, né? Eu imagino, porque se ele transformar a guitarra no seu valor maior, na maior expressão de espiritualidade, ele vai querer carregar esse instrumento para todo sempre. Vocês já imaginaram que tudo isso passa? Os estilos, os instrumentos, os templos, os bancos, tudo isso passa. Até antigamente, nós trabalhávamos o púlpito como sendo alguma coisa santa. Se você for em determinados lugares, as pessoas, por exemplo, não podem dar murro. Sabe por quê? Porque aqui é santo. Então, o que acontece? Quando se faz uma revolução, a gente fica incomodado. E eu fico, você fica e todos nós ficamos. E Jesus, que era a verdade encarnada, ele foi acusado de herege pela religião. Se fosse nos dias atuais, ele seria crucificado por nós, pela igreja. É fácil condenarmos os fariseus, mas Jesus seria crucificado por mim e por você. Sabe por quê? Porque quando se tenta voltar aos princípios da graça, aquilo parece loucura. Paulo disse que aprove a Deus que a pregação fosse utilizada durante séculos e séculos, para quê? Para transformar aqueles que realmente querem ser transformados. Quando a gente ouve a palavra de Deus ministrada de forma correta, de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu, a mensagem, num solo fértil do nosso coração, ela opera transformação. Por isso é tão importante ouvirmos a palavra de Deus, ministrada de alguma forma. Então nós precisamos ouvir. E sabe o que é engraçado? O mundo continuará achando a mensagem cristã loucura. Absurdo. Como pode? Para que ele tinha que morrer? Por que ele foi crucificar? Que vergonha é essa? Onde está a pompa de Jesus? Se ele fosse realmente Deus, ele viria em toda a sua glória. Mas ele virá. Não veio porque ele revolucionou a religiosidade da época. Ele precisava combater aquelas suntuosidades religiosas que existiam. Então ele veio humilde, assentado no seu jumentinho. Jesus promoveu uma revolução em prol da verdadeira vida. Ele invalidou as práticas religiosas. Ele elevou a espiritualidade a um nível interior de transformação. Ele trouxe consciência. Ele questionou o que antes era inquestionável. Ele promoveu a revolução do amor, do serviço, da graça e do favor. A revolução da verdade, a revolução da cruz, a revolução da morte que traz vida. Ele deixou atordoados aqueles que eram chamados povo de Deus e convidou a escória da sociedade para fazer parte do seu reino. Ele abalou a sociedade religiosa e filosófica, ele quebrou estruturas, ele transformou a visão do que realmente é reino de Deus. E nesta série nós vamos buscar entender três aspectos fundamentais. E hoje nós vamos falar sobre a revolução da graça. O que é graça? Se nós não entendemos, presta bastante atenção aqui. Eu estou falando com bastante convicção.
de que se nós não entendermos o que significa graça, nada poderá frutificar no nosso coração, nas nossas ações e na nossa espiritualidade. Tudo começa com a graça. Tudo começa com lá. Então, se você falar assim, não, a mensagem está incompleta, da graça, vamos pular para a verdade. E da verdade, vamos buscar todo o significado do que vem a ser a revolução da cruz. As grandes religiões e outros segmentos religiosos falaram e ainda falam de sacrifício. Eu coloquei ali entre parênteses um re. Então, o re tem a ver com a gente novamente lembrar do que significa a graça de Deus. Aqueles que não entenderam, que saiam daqui com a compreensão plena do que significa a graça de Deus. Então nós vamos redescobrir o significado da graça. É muito comum, eu não sei se você já foi de alguma religião assim, mas é muito comum que a gente veja pessoas em suas peregrinações espirituais. Então, por exemplo, como que é o nome lá na Espanha? Santiago de Compostela, é isso? O caminho de Santiago de Compostela. Você já fez, Walter? Você estava sorrindo? Ainda não, né? Mas muitas pessoas buscam aquele caminho, ou sobem as escadarias, ou fazem determinadas coisas, e eu não estou tirando o valor da devoção. Por favor, eu não estou tirando o valor da devoção. Mas todas as religiões, de alguma forma, transformam espiritualidade em sinônimo de sacrifício. Mais espiritual é quem está separado num monastério. E eu não estou falando cristão ou outro tipo. Mais espiritual é aquele que vai passar 7 anos no Tibete. Mais espiritual é aquele que subiu a montanha mais alta. Mais espiritual é aquele que ora no monte. Mais espiritual é aquele que faz determinada coisa. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O que difere o cristianismo de todas as religiões é a graça. E sabe o que é a graça? Nada do que você fizer vai aumentar o amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque o amor dele já é eterno, por você e por mim. Esse é o princípio da graça. Nada do que nós fizermos fará com que Deus nos ame mais. Pastor, isso... Irmãos, eu preparei o estudo, eu compartilhei com o Tiago. Eu fui ao banco, na sexta-feira, eu parei para pegar o ticketzinho. No que eu parei para pegar o ticketzinho, o rapaz olhou dentro do meu carro e viu um livro sobre fé. E ele olhou e falou, ele saiu da cabininha e falou assim, me dá o nome desse livro. Eu assustei. Eu falei, mas o que foi? Ele pegou e falou assim, não, eu cresci na igreja, eu estou muito incomodado, porque as pessoas fizeram tudo errado a vida inteira, aí se converte, aí quer vir para a igreja, e quer ser crente. Eu falei, amém por isso, amém nada. Eu que tenho vontade de fazer aquelas coisas, e eu não fiz, agora eu... falei, cara, o que é isso? Ele falou assim, de que igreja você é? Eu falei, eu sou batista. Ele falou, batista é liberal. Ele falou, batista é liberal. Aí eu parei o carro, fui ao banco, voltei, orando, Senhor, me dá uma palavra. Parei do outro lado da cabininha para entregar o papel para ele. Falei, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio para quê? Eu falei, olha, eu não quero nem que você me fale que igreja você é, porque eu quero falar com propriedade, não me fala. Eu falei assim, qual que é a mensagem de Jesus? Ele não respondeu, eu falei assim, é transformar pecadores. Transformar pecadores. Se você não entender o valor da graça de Deus, ele falou, a minha igreja é da lei. E o cara que fez tal coisa não pode se tornar um servo de Deus. Eu falei, como não? Aí ele falou assim, irmão, vai embora. Ele falou assim para mim, irmão, vai embora. Eu falei, Deus abençoe. Irmãos, existe uma concepção
religiosa imperando na história da humanidade e que tenta de tempos em tempos invadir o cristianismo, dizendo que o que você fizer é que vai te dar salvação. Irmãos, nada do que nós fizermos nos dará salvação. A graça é o que nos diferencia e que dá graça ao cristianismo. O favor de Deus por nós é que dá graça. Quando pensamos em um rei, pensamos no quê? Vamos lá, vamos fazer uma chuva de ideias aqui. Poder. Autoridade, o que mais? Riqueza. Reino. Poderíamos dizer ali, palácio, trono, coroa, riqueza, súditos, poder e autoridade e tudo aquilo que vocês disseram. Mas Jesus ele revolucionou tanto essa ideia visível que ao invés de um palácio, ele escolheu uma estrebaria. Ao invés dos grandes centros, ele escolheu os vilarejos, onde ele passou a maior parte do tempo. Ao invés de escolher as colunas sociais e gente famosa, ele escolheu os lugares simples e conviveu com os pecadores e excluídos. Ao invés do trono, ele escolheu a manjedoura. Ao invés dos súditos que o servissem, ele escolheu servir. Ao invés da coroa de ouro e de pedras preciosas, ele escolheu os espinhos e os cravos. Ao invés do céu e do esplendor como rei, ele escolheu as ruas empoeiradas da Judéia. Ao invés do grande túmulo, ele escolheu a cruz. Ao invés dos puros e perfeitos, ele escolheu os pecadores, como eu e como você. Isso é graça. Isso é graça. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: tentem pensar como Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa situação. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de servo, tornando-se humano. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Quando você pensa numa pessoa espiritual, você pensa no quê? Eu pensando nisso, eu falei, eu vou escrever algumas coisas, e eu quero ler para você o que eu pensei, a partir da concepção do que nós trabalhamos até agora. Alguém que anda direito, checklist, vamos lá, ok? Alguém que anda direito, alguém que ora todos os dias, sim? Alguém que jejua várias vezes ao dia? Oh, peguei vocês, hein? Alguém que jejua. Uma pessoa que estuda a palavra de Deus, uma pessoa espiritual, que não fala palavrão. Vamos lá, sim ou não? Que não tem vícios, que é um cavalheiro ou uma lady com as pessoas, que é um filho maravilhoso, um pai exemplar, uma mãe impecável, sim? Está baixando o nível das concordâncias. Um cristão que serve a Deus todos os dias e aproveita todas as oportunidades para falar de Cristo? Sim. Alguém que ame as pessoas, apesar do que as outras possam ter feito? Sim. Isso é uma pessoa espiritual? Vocês estão desanimados? Não? Então tá bom. Uma pessoa que seja humilde. Uma pessoa que perdoa todos. Uma pessoa que viva pela fé. Uma pessoa que compartilhe seus bens com os pobres. Que ame a vida e desenvolva uma contemplação por toda a criação de Deus. Sim. Você conseguiu se encaixar nesse perfil? Vamos lá? Quem conseguiu se encaixar nesse perfil? Logo, nada
do que nós possamos imaginar, que nos leve na direção de que somos nós que nos aprovamos diante de Deus, é correto. Ou seja, nada do que falamos aqui é ruim, irmãos. Tudo isso aqui é projeto de Deus para nós. A grande questão é que sozinhos nós não conseguimos. E os religiosos da época achavam que eles conseguiriam. Seria muito bom que todos nós já fôssemos assim. Agora eu vou dar uma má notícia e uma boa notícia então para você, para a gente sintetizar o que nós estamos falando. Primeira notícia, você e eu não somos perfeitos. Você e eu não somos perfeitos. De alguma forma, nós falhamos na nossa relação com Deus, com as pessoas. E essa lista apresentada de alguns valores fundamentais para uma pessoa totalmente espiritual, é uma lista que é o nosso alvo, mas não é a nossa realidade. Ou somos egoístas, ou temos pensamentos impuros, ou mentimos, mas uma mentirinha. Ou mentimos, ou somos arrogantes, ou achamos que não temos pecado, e até aqueles que acham que não têm pecado acabaram de pecar. Olha o que diz lá em 1 João 1:8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Aliás, esse foi o grande erro dos religiosos. Agora, a boa notícia é a seguinte: mesmo que não sejamos perfeitos, Deus nos ama de uma forma incrível. Mesmo que nós não sejamos perfeitos, mesmo que você não seja perfeito, Deus te ama com amor eterno. Puxa vida, gente, uma igreja que reconheça isso é fundamental. Sabe por quê? Irmãos, foi maravilhosa a mensagem do pastor Clint semana passada. E a imagem, se eu tivesse que sintetizar, era a imagem daquele rapaz africano, botando a mão no joelho. Não pense que é um funk, por favor. Ele botou a mão no joelho e ele chorava copiosamente, naquela terra seca. Suas lágrimas caíam no chão. E subia poeira com as lágrimas. E a hora que ele levantou, ele disse: eu sou muito grato porque Deus me perdoou. Irmãos, falta muito disso em nós às vezes. Voltarmos ao princípio de tudo e reconhecer que Ele perdoou cada um dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Ele já perdoou cada um dos nossos pecados. Vamos ler juntos Efésios 2, 8, 9? 1, 2, 3. Vamos pensar numa coisinha bem simples. Eu vou falar por mim. Pensa no seu coração. Você já se achou melhor do que alguém? Eu já. Então já vou quebrar o gelo aqui. Eu já me achei melhor do que alguém. Se você já se achou melhor do que alguém, você está fazendo um juízo, e eu, como já fiz algumas vezes, um juízo que não nos cabe. Nós aprendemos no nosso grupo essa semana sobre relacionamentos encorajadores, e estava ali falando sobre o julgamento. E julgar não é condenar o pecado, viu? Condenar o pecado não é julgamento. É não amar o pecador. É apontar o erro, sem ser compassivo. A gente precisa, além de redescobrir a graça, a gente precisa aprender a desfrutar da graça de Deus. Eu vou usar uma expressão do pastor Timothy Keller, da igreja presbiteriana lá de Nova York, Redeemer. Essa frase é fantástica. O caminho de Jesus que leva ao reino é uma porta que leva a um longo caminho, e não um longo caminho que leva à porta. Brunão, vem cá. Você está no primeiro banco, vai ser sempre você. Bom saber, né? Fica lá na ponta daquele banco. Irmãos, isso é um problema muito sério. Pode ficar de lado. Não, fica assim. Irmãos, a Bíblia fala que
O reino de Deus, ele começa quando nós atravessamos a porta e percorremos um caminho de santificação. A diferença minha para o Bruno, imagine que é o momento que você recebe a proposta da graça e a volta de Cristo ou a sua morte. O Bruno está lá, lutando para entrar na porta. E eu estou aqui adentrando as portas do reino para percorrer uma longa jornada. O que muitas vezes nós fazemos, obrigado Brunão, era só um poste mesmo que eu precisava. Aquela frase está dizendo que nós não podemos confundir um processo de busca ansiosa, de autojustificação, para que um dia eu consiga adentrar as portas do reino. Irmãos, isso é o grande erro das religiões e do cristianismo muitas vezes. Quando o Senhor nos convida, nós entregamos o nosso coração para Ele, nós passamos pela porta estreita e somos chamados para um longo caminho. É bem diferente de tentarmos justificarmos a nós mesmos e buscarmos e batalharmos pela nossa santidade para que um dia o Senhor me aceite naquela porta. Irmãos, isso é um princípio fundamental. Nós precisamos entender que quando entregamos o nosso coração ao Senhor, nós passamos pela porta estreita e somos convidados para uma grande jornada. Se você está tentando justificar você mesmo, se você está tentando se tornar cada vez mais santo sem o Senhor, você está equivocado. Porque desfrutar da graça é compreender a graça. E a graça é a manifestação do amor de Deus que visa convencer o homem a seguir Jesus. O amor constrange e convence. O medo mascara e promove a falsa religiosidade. Você não tem que deixar de cometer determinado ato porque a igreja diz. Você tem que deixar de cometer determinado ato porque você ama a Jesus. Faz toda a diferença. E o que a religião faz muitas vezes? Eu não estou falando a igreja de Cristo, mas a religiosidade. Ela leva as pessoas a tentarem criar uma aparência de santidade, enquanto o Senhor, o Evangelho, nos convoca para deixarmos de pecar, não porque nós conseguimos, mas porque nós reconhecemos que somos incapazes de deixar de pecar, somente pela atuação de Deus em nós, e pelo amor que nós sentimos por Ele, que nós somos levados a não pecar. E aí quando nós pecamos, por vacilo, nós temos um advogado junto do Pai. Não é a minha justificativa e a sua justificativa, mas é Jesus o nosso advogado, que já nos perdoou do passado, do presente e do futuro, e que nós recorremos a Ele, e Ele diz o seguinte: deixa comigo. É como se num tribunal Ele chegasse diante de Deus, nosso Pai, o juiz, e dissesse: Senhor, meu Pai, eu já paguei os pecados dele, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, olha que coisa fantástica. Um verdadeiro cristão precisa aprender a desfrutar da graça. E nós vamos falar já, não é abusar da graça, mas desfrutar da graça. Toda culpa, sabe aquele pecado que você cometeu no passado que você não se perdoa até hoje? Jesus já pagou por você. Ele está querendo dizer para você hoje: eu vou carregar esse fardo para você. Eu te perdoo. Salmo 32 que nós lemos disse: bem-aventurado, feliz, afortunado é aquele que se refugia no Senhor, porque o Senhor extraiu toda a culpa e todo o pecado. Um dos problemas que nos impede de desfrutar a graça de Deus é a busca frenética por encontrar algo que dê significado à nossa vida. Alguns procuram, por exemplo, em atos errados, como vícios, imoralidade, sucesso, poder, um significado para a sua vida. Só que existem pecadores que buscam na religião uma máscara
para essa sua busca de significado. Tem gente fazendo da carreira eclesiástica o seu foco. Então eu faço, e você tenta aliviar, e às vezes a gente tenta aliviar a nossa consciência indo e fazendo. Irmãos, eu estou aqui pelo amor. Eu não estou aqui para buscar aprovação diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já me aprovou. O que eu preciso é fazer pelo amor, pela graça, desfrutar disso. Essa busca por preencher um vazio interior, a partir de outras coisas que não Deus, é idolatria. A idolatria do sexo, do vício, da religiosidade. Tudo isso é idolatria. O que nós precisamos é aprender a desfrutar. Quando corremos atrás de tantas coisas antes de Deus, deixamos de compreender a graça e de desfrutar dessa. Essa é a síntese revolucionária da graça. Você quer aprender um pouco mais sobre isso? Para a semana, fica um desafio. Abra na carta de Paulo aos Gálatas. Exatamente o que muitos de nós precisamos hoje. Paulo disse o seguinte, vou resumir com as minhas palavras. Eu levei a Cristo para vocês, vocês receberam a Cristo, e agora vocês estão tentando inserir, tudo aquilo que o Senhor já aniquilou da religiosidade, vocês estão tentando inserir na vida cristã. Parece que eu corri em vão, parece que tudo que eu falei não tem sentido. Imagine você, uma pessoa com uma grande dívida. Quem aqui tem uma grande dívida? Poucos reconhecem, né? Vamos imaginar, quem aqui tem um grande compromisso a ser quitado? Não é muita gente, muito bem. E eu quero dar uma boa notícia para você. O Renan vai pagar essa sua dívida. O Renan, ele decidiu que ele vai pagar essa sua dívida. Só entregar os boletos na mão dele. Imagine que ele chegue com os boletos para você e falasse assim, Márcia, tá aqui, tá pago. E se olhasse para ele assim, vai. Você está brincando comigo? Não, simples assim, já paguei. Assim, não, para com isso. Vai fazer que nem eu fiz, eu pus a conta em débito automático e paguei antecipado. Aí tive que correr no banco para cancelar o débito automático. Então eu quis pagar 2 vezes a mesma conta. Então, quando a gente corre para cumprir determinados rituais, é como se nós estivéssemos querendo pagar uma dívida que já foi paga. Imagine que a dívida da Márcia fosse de 5 milhões. Aí o Renan vai lá e quitou a dívida. Aí ela vai lá e fala assim, não, eu não acredito que você quitou minha dívida, eu vou pagar. Você vai no banco e fala assim, você pode fazer uma prestação aí para mim, eu vou pagar isso em 10 anos. Já está pago, Márcia. Desfruta daquilo que já foi pago. Irmãos, a graça de Deus é um favor que o Senhor nos faz, mesmo que nós não tenhamos merecimento para isso. É justamente o princípio revolucionário da graça. A graça envolve um ato voluntário de amor e favor. Jesus já teve esse ato de favor e de amor. Além disso, a graça, ela envolve perdão de pecados. Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Não adianta percorrermos um caminho pesado, tentando fazer aquilo que Jesus já fez. Esquecemos que fomos perdoados, que Deus tem paciência com os que realmente têm um coração arrependido, e às vezes ficamos nos degladiando para tentar estratégias de autojustificação. Isso é não desfrutar da graça. A graça precisa ser compreendida. Ainda somos imperfeitos. Ainda somos imperfeitos. Às vezes temos vontade de pecar. Às vezes pecaremos sem querer. Às vezes teremos recaídas. Algumas recaídas trarão consequências sérias, outras nem tanto. Mas não são essas coisas que nos tornarão mais ou menos aceitos diante de Deus. Nós somos aceitos quando Ele olha o nosso coração e encontra lá dentro um arrependimento tão profundo e verdadeiro que Ele não é capaz de negar o seu perdão. A graça precisa ser transmitida.
Os alcançados pela graça deveriam se tornar instrumentos de graça a partir da consciência de que foram resgatados. Deveríamos ser graciosos, visto que fomos abençoados. Mas o que vemos na história da igreja é, muitas vezes, a falta de graça. Queremos o pecador exposto, queremos um nível de espiritualidade elevado, achamos que determinadas pessoas não deveriam fazer parte do nosso convívio, esquecemos que fomos perdoados, que Deus tem paciência com os que têm coração verdadeiramente arrependido, mas nós temos pressa com a gente e com os outros, mas a graça de Jesus é maior do que a nossa pressa. Tem gente querendo se transformar num santo de um dia para a noite. O Senhor nos convoca para uma carreira, para um caminho, para uma jornada. Agora existem aqueles que acham que a graça permite que se viva uma vida imoral. Existem aqueles que acham que a graça nos libera para tudo. Mas, irmãos, a graça nos prende. A graça nos constrange. A graça nos consome. Mas ela não nos traz opressão. Ela nos liberta para vivermos uma nova vida. E para aqueles que acham que entraram pelas portas da graça, pelos portais eternos, e podem fazer o que querem, Romanos 6 diz o seguinte: devemos continuar pecando para que a graça seja mais abundante? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos viver sob o seu jugo? Olha que coisa fantástica! A graça nos liberta e nos dá uma consciência tão profunda que eu não posso mais viver no pecado. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer em agradar o Senhor. Eu tenho prazer em viver uma vida de devoção ao Senhor. Revisando e aplicando algumas lições para não esquecermos. Leia lá comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Ou você é aceito, ou você não é aceito. Quando você diz sim ao Senhor, eu quero me lançar, eu sou teu, transforma a minha vida, seja o meu Salvador, seja o Senhor da minha existência, você está aceito. Tudo que você faz não é para mérito, é para que você realmente demonstre o seu amor e a sua gratidão para com o Senhor. Somos pecadores resgatados em processo de transformação. Segunda lição, vamos mudar o pronome ali? Vamos usar o me. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus já me perdoou. Terceira lição, a religião sempre foi sinônimo de julgamento e Deus de aceitação. O que nós precisamos é tomar bastante cuidado para que a nossa atitude não seja a atitude de um religioso, mas que seja a atitude de alguém que é realmente instrumento da graça de Deus. Tem 2 versículos que nos ajudam nessa direção. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará o Senhor. Se Deus perdoa arrependido, eu e você temos que ser os primeiros a perdoar. Mateus 21, 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Meu Pai do céu. Essa foi uma palavra que Jesus deu aos religiosos. Se vocês estão se achando muito bonzinhos, eu digo para vocês que prostitutas e
publicanos, cobradores de impostos vos precederão no reino de Deus. Mas como assim? Ela está vivendo uma vida imoral? Não. Se ela está arrependida, se o publicano está arrependido, se você e eu estamos arrependidos, Deus nos aceita acima de todas as coisas. E a última lição, Ele quer que você descanse em sua graça. Sabe por quê? Pois os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que entenderam a profundidade do amor de Deus e do perdão, reconheceram e reconhecem os seus erros e não têm prazer em continuar pecando. Às vezes erram, mas estão convencidos de que, com a força do Senhor, serão melhores amanhã, não por seu esforço, mas pela graça abundante de Deus. Por isso, não julgam. Os filhos entendem que o Pai os ama de verdade. Deus não é um pai que está à espreita, atrás da porta, com chicote estendido, esperando a oportunidade de chicotear as nossas costas quando errarmos e soltar um grito de horror atrás, dizendo, te peguei, ha, ha, ha. Deus não é assim. Deus é um Deus de amor, que tem prazer em perdoar pecados daqueles que verdadeiramente estão arrependidos. Logo, fomos resgatados para resgatar. O Senhor nos chamou para sermos instrumentos da sua graça. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Deus, Ele não está querendo te chicotear pelos seus erros, mas Ele está às portas, batendo no seu coração, dizendo, eu quero entrar. Ele não violenta, mas Ele entra e transborda de luz, de amor e de compaixão. E às vezes Ele vai ter que disciplinar a mim e a você. Sabe por quê? Porque mesmo recheados e plenos da sua graça, muitas vezes nós temos a tendência de voltar atrás. E Ele vai precisar nos disciplinar como um pai amoroso que o faz não por violência, mas porque nos ama. Eu quero simplesmente perguntar para você, você que nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor. Se você quer fazer isso agora, eu quero orar pela sua vida. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Alguém? Eu fico feliz. Eu fico feliz que você esteja com essa convicção de que Jesus é o seu Senhor. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês também que existe uma outra parte da história. E diz que nós seremos levados a toda a verdade pelo próprio Deus. Eu queria orar com você agora, para que durante esta semana você guarde no seu coração esta verdade. Ele quer te conduzir a toda a verdade. Ele não te quer pela metade, mas Ele quer por inteiro. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo aqui, Senhor. Te agradecemos pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelo sol, por todas as bênçãos que a tua natureza nos proporciona. Te agradecemos pelo privilégio de termos amigos e irmãos, mas acima de tudo, Senhor, somos-te gratos pela tua graça, que revolucionou a história das religiões, que apresentou um rei humilde, simples, que escolheu abrir mão da sua glória, se despir da sua glória, para habitar entre nós, cheio de graça e verdade, para que pudéssemos contemplar a sua majestade, contemplar a sua morte, contemplar a sua entrega, e acima de tudo,
contemplar o seu amor manifesto num ato fantástico de morte e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque cada pessoa que está aqui essa noite é alguém amado pelo Senhor. É alguém por quem o Senhor tem um amor eterno, uma graça abundante a transmitir grandes bênçãos. Mas assim como eu, Senhor, todos nós aqui temos áreas da nossa vida que muitas vezes não estão totalmente tomadas e que precisam, Senhor, da Tua transformação radical. Por isso pedimos que esteja adentrando o nosso coração e derramando sobre nós, Senhor, mais e mais desta convicção. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito nos preencha, que sejamos plenos, que sejamos perdoadores, amorosos. Pai, tira de nós qualquer espírito crítico, destruidor, e dá-nos, Senhor, a convicção da Tua graça, e que sejamos instrumentos dela, porque um dia fomos resgatados. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.